sejam bem-vindos ao Pod Trato, um podcast muito especial, com um convidado mais que especial. Hoje nós estamos com o Dr. Talmir Rodrigues, médico pediatra, 42 anos de medicina. Pois é, 42 anos, hein? E é uma grande experiência, uma grande janela. Uma família linda, né? 4 filhos e uma netinha. Uma netinha maravilhosa, 1 ano e 8 meses. Dr. Talmir também fundador da APR, Associação de Peregrinação do Rosário. A associação fez quantos anos este Vai ano? completar 36 anos agora, dia 8 de dezembro. Olha, Muitos próximo. anos de trabalho, né? É, de trabalho, Muitos isso. anos de trabalho. 38 anos. Seja muito bem-vindo, é um prazer ter você conosco. É uma felicidade imensa estar aqui com você, né? E sendo bem acompanhada. Hoje estamos aqui nesse episódio com o nosso sócio fundador da É. Trato, Alberto Rodrigo. Meu Deus do céu, né? Então é realmente muito bom. Eu acho que a união de um casal traz muita energia. Isso é muito bom. E a gente tem um propósito muito bacana, né? Que é levar a informação, o conhecimento sobre as condições, as deficiências, expandir isso para uma sociedade mais inclusiva, né? É verdade, Alberto. E no dia a dia, principalmente na minha prática, né, de trabalho em hospital, instituições, na pediatria, o casal junto faz a diferença. Porque muitas vezes, né, a mulher fica sozinha, o homem às vezes fica sozinho, e às vezes os dois trabalham tanto, é complicado, né? Então eu gostei muito de vir E aqui bater papo com quem sofre vocês sobre esse muito são as assunto. crianças, né, com isso, né? É, Muito, as né? crianças, fica uma lacuna, é como se fosse um abandono. É. É complicado. E a nossa história é um pouco parecida, né, amor, com a do meu tio e da minha tia. E a gente começando agora com a Trato, né, querendo trazer mais informações sobre inclusão. E eles, há 36 anos, começaram a Associação do Rosário, né? Isso. Conta pra gente como foi essa ideia, um pouquinho. Na verdade, surgiu com uma ideia que originou-se na França. Eu fiz 2 anos de pediatria na França, 83 e 84. E naquela época eu acompanhava crianças com doenças crônicas. E muitas delas, além do hospital regional e hospitalar universitário de Grenoble, próximo ali de Lyon, mais ou menos uns 150 quilômetros ali da Itália, para o pessoal se localizar, capital dos Alpes franceses, um lugar maravilhoso. Que lindo. Aí lá eu acompanhava as crianças e acabei fazendo amizade com pais de crianças e com diretores de instituições que trabalhavam cuidando de crianças e já que eram acompanhadas com equipe interdisciplinar. Aí pediam para mim também visitá-los e passar final de semana. Então eu ficava muito amigo desse pessoal todo. Você sempre foi voluntário também, né? Sim, é Legal que você tem esse trabalho voluntariado desde sempre, né, na foi sua vida, voluntário, né? Já é justamente. nativo seu, né? Pois é, pois é. Eu acho que tá um pouco no DNA, meu pai, minha mãe, vocês, né? Ah, já sabe, o vô e vó já levam isso para as gerações e o neto, bisneto, vai todo mundo entrando mais ou menos nesse ritmo, Alberto. Eu acredito muito nisso. Eu acho que as raízes, elas levam as pessoas a serem talvez induzidas, conduzidas de Por alguma isso que os maneira. pais têm que dar o exemplo, né? E é o que a gente É. procura fazer com os nossos filhos, dar O o exemplo exemplo. já Isso. para conseguir ter um olhar já mais de acolhimento, mais Uhum. de inclusão, né? De socializar melhor com todos, né? Isso E mesmo. nesses anos lá, vivenciando isso com essas crianças, com essas famílias, que fez você ter esse start, Isso assim? aí me chamavam para viagens com eles. A gente ia para Lourdes, que é um centro onde no mês de outubro sempre eles levam uma média de 1.500 pessoas com deficiência para Lourdes, Alto, que né? sai da França, da Itália, da Suíça, e mais umas 4.500 pessoas para acompanharem. Aí quando eu voltei para o Brasil, aí conheci a Adriana, e naquela época eu conheci a minha esposa, Adriana, em Santa Anastácia, 1987, 88. Aí o padre francês, que era ligado a essas instituições, a essa lá da França de caridade, de um lugar que chamava Le Clos Margot, numa cidade de Villard-de-Lans,
Nossa, maravilhosa. O francês na está época de apurado neve. ainda. O francês está apurado Opa. ainda. Ah, Eu sim. passei muita vergonha lá. Depende, se você tem talvez um euro aí, né, um franco francês, talvez não passe tanta vergonha, porque o povo lá talvez quer um dinheirinho É. para pagar, tá tudo bem, né? É. O duro é quando a gente se embaraça. O francês é muito exigente. Ele não quer que você fale outra língua, A português, o gente espanhol. percebeu isso. Ele é meio chato nesse sentido. Mas eu tive a sorte que eu já tinha estudado durante 5 anos francês, antes de ir. Então, eu fui animado. Bom, aí, aí ele veio para o Brasil e, passeando aqui no Brasil, ele deu a ideia, por que também não fazermos um trabalho parecido com o da França, de trabalhar com pessoas com deficiência? Aí eu falei com o Adriano topou, aí ele falou, o ano que vem eu volto. Aí eu falei, aproveita e faz o nosso noivado. Ah, Aí ele Padre aproveitou, Levesque. aí fez nosso noivado lá no do Candário São Chique, né? José, Que chique, né? lá em Santo Anastácio, aí fez noivado, aí depois começamos esse trabalho. Mas nós não esperávamos que esse trabalho ele teria, assim, um fruto tão grande, uma repercussão tão grande, porque hoje nós estamos em 4 cidades, aqui no Oeste Paulista, em Santo Anastácio, Bernardes, Machado e Presidente Prudente. Aqui é com uma equipe interdisciplinar que atende as pessoas durante todo o dia. Então, é uma espécie de atendimento ambulatorial e eu fico muito emocionado, viu, Taine, que a gente chega lá, tem dia que tem uma ambulância chegando com pessoas acamadas, Roberto, e ela é cuidada e as pessoas falam, nossa, como ela estava já praticamente como se fosse uma vida vegetativa, agora está levantando da maca, já está começando a andar. Então, assim, é Por causa muita desses emoção. tratamentos, né? Exatamente. Fisioterapia, esses profissionais Isso. interdisciplinares, né? Que legal. Educador físico, fisioterapeuta, psicólogo, pedagogo, Música, né? musicoterapia é maravilhoso, artesanato, sair para passear, então assim, deu visão de muitas entidades que lá participaram Uhum. para que as pessoas de fora, ou às vezes até pessoas de uma entidade, não conheciam o trabalho da outra, não sabia da existência. Então, realmente, um podcast como esse aqui maravilhosamente, muito bem aceito para que a gente divulgue mesmo, divulgue. Divulgar e essas próprias associações se unirem, né? Para Sim. Se unirem, poder criarem projetos, né? Juntos, algo em comum, né? Porque o Uhum. objetivo de todos é levar a condição, levar a saúde, Uhum. né? E ter oportunidade para todos. Isso. Então, E como foi essa expansão da APR para outras cidades? Começou aqui em Prudente, quando que começou a ir para outra cidade? Foi fluindo. Foi fluindo. foi Bom, como a acontecendo. Adriana é anastassiana, Uhum. eu costumo dizer que eu peguei ela no laço. Aí, um dia, quando ela vir aqui no podcast com vocês, ela vai desfazer esse laço, quer dizer, do entendimento, que seria do assim. ponto de vista dela, né? E ela, assistente Roberto. social, a gente precisa ter ela aqui um dia Pois conversando com a gente eu me sobre apaixonei isso. por ela, a hora que eu vi ela cuidando das pessoas, com aquele olhar sereno e tranquilo. Depois descobri que ela é filha neta de espanhola, Ah aquela lá. coisa toda, que tem uma garra, né? Tá Uma fibra vendo? Sangue forte. quente também, né? E você também, né? Seu sangue espanhol, né? também. Olha lá. Enfim, mas aí, justamente, eu acho que a parte social é muito importante. Então, quando as pessoas entendem que socialmente a gente pode ajudar pessoas com deficiências, famílias, aí sim, eu acho que as pessoas se despertam. E tem muitas pessoas que estão na sua preguiça, sabe? Na sua lassidão, sabe? Estão acomodadas e elas precisam realmente, para sair de uma depressão, de uma Sim. ansiedade, elas precisam de um trabalho como esse. Trabalho né? voluntário. Voluntário, edifica, né? voluntário. Então, eu acho assim, o trabalho de vocês pela Trato, eu acho que é fantástico, porque vocês vão motivar as pessoas a entenderem que não é só uma inserção social de cuidados ali, mas é uma inserção para que ajudar as pessoas a se incluírem na sociedade, trabalhando, né? Estudando, Trabalhando, né? estudando, sendo artistas, atores, né? Serem pessoas que podem constituir famílias. Então, eu acho assim, Tem uma vida como todos, né? fantástico. Viu, Alberto? Eu penso. Dentro disso, Talmir, eu até baixei aqui, fiz algumas pesquisas, também já tem ali algumas informações, né? E é gritante os números quando a gente vê, por exemplo, na área da educação, crianças de 15 a 17 anos, 54% estão na escola, né? Cadê as demais? Meu né? Deus. Então a gente começa a ver, através desses números, como é gritante, né? A questão do abandono dos pais, a questão do mercado de trabalho, que também boa parte, 14 a 25% das pessoas que estão entrando no mercado de trabalho que tem alguma deficiência,
né, que consegue, né? A maioria não consegue. A gente teve o caso do Arthur, que está trabalhando, estudando, e ele esteve na palestra com a gente, Uhum, na roda de uhum, conversa semana passada, né? E o desempenho que ele tem para conseguir entrar no mercado de trabalho e provar que ele é capaz, né? Por mais ele tem 30% de uma visão Ele tem uhum, e a baixa outra visão, baixa né? visão de E, 30% e na outra ele não enxerga e nada, né? uhum. como o mercado de Monocular. trabalho é Fazer o monocular, né? Uma sua visão é a outra 30%. E ele falou que ele, tipo assim, É. ele tem condições de conseguir emprego melhor, Uhum, mas a única coisa que ele conseguiu foi no Ceasa, um ele trabalho ali, né? descarrega caminhão, né? uhum, É trabalho braçal. Como as empresas ainda não estão preparadas com as tecnologias uhum, assistidas para proporcionar um trabalho para as pessoas com deficiência intelectual, principalmente quando a gente está aqui no interior ainda, né? Que as uhum. empresas ainda não têm essa visão, que é muito importante, né? É. Esse Arthur é espetacular, né? Ele Uhum, esteve no nosso evento e ele deu um testemunho porque era um evento para pais. Ele falou uhum, assim: "Eu não sou pai, eu sou filho e vim falar para vocês. Sou um filho com deficiência, né? uhum, Falou, vim falar para vocês pais, não passem a mão na cabeça dos seus filhos no uhum, sentido de vitimizar. uhum, Incentive os seus filhos e acredite na capacidade uhum. deles. Que importante ouvir isso de um jovem Não, é. com deficiência que trabalha e que o sonho dele é viver do esporte, ele é fisiculturista natural, Uhum, né? A gente até tem que ó, que marcar aqui chique, com hein? o É Arthur fortinho, ele também. é forte, né? Então, isso é importante, dar protagonismo a essas pessoas, Uhum, incentivarem. Mas eu gostaria de saber de você, o que hum, que você percebe no seu dia a dia, no consultório, principalmente você também é hum, médico e voluntário, né? Médico uhum. voluntário, atende a Up-Down e tantas Sim, outras opa, associações de É. maneira voluntária e sim. pessoas, né? Todo mundo que chega É, precisando é o mínimo que a gente faz, A né, gente é percebe que Tayane? assim, esse trabalho, dentro da sua profissão, você faz com amor, com né? Com amor, amor né? E mesmo. atende realmente quem precisa com qualidade, com dignidade e amor, né? O que que você percebe, assim, desse abandono paterno? Você identifica isso, assim, quantas Nossa, mães solos, principalmente nas pessoas com deficiência e tudo? O que que essas é, mães relatam? Fala um pouquinho do seu dia a é dia. gravíssimo, viu, Tayane? É, você e o Alberto são exemplos para nós do que deveria, que deve ser feito, de uma maneira a você assumir. Ah, como eu estou aqui em Presidente Prudente há 36 anos, eu percebo assim que no início, às vezes os meios de comunicações pediam para mim enviar casais de referência para falar sobre esse assunto. A gente contava nas mãos, 3, 4, 5, dificílimo, né? E agora a gente consegue mais, mas mesmo assim, complicado. Naquela época, passava o filho nascer com alguma deficiência, o pai já não aguentava, caía fora. Quantas vezes a gente caminhava uma criança lá para o Hospital das Clínicas para fazer o acompanhamento mais específico para o SUS e tal, e a mãe é sozinha, ficava sentada numa cadeira, Dia sozinha, e e noite, o né? pai não ia, não se propunha ajudar e acabava abandonando. Então, isso aí é muito desagradável. A gente vê que isso ocorria e que ainda ocorre. Ocorre E ainda. hoje, com o aumento de diagnósticos que nós estamos Uhum, tendo uhum, dos autistas também, uma a cada 36 crianças são autistas, a gente vê que, como esse diagnóstico vem em média dos 2 aninhos de uhum. idade, né? Isso, é. As estatísticas nos mostram que até os 5 anos de idade, muitos dos pais abandonam essas Uhum, crianças, né? Acabam se separando, é. e Viu? não só a separação acaba Taiane, deixando a então, família. no Brasil já tem uma pesquisa que fala assim, de 10 casamentos, 8 casais se separam, em 10 casamentos. Então já é muito alto. Ainda mais É, nessa geração nova é, ainda, né? do descarte, né? A geração do líquido, a gente fala, né? Então, 3 anos de casados, em geral, 50% já se separou. Aí, depois mais um se separa, papai vai. Então, quase que 8. Gente, é assustador. E agora, quando tem alguma com deficiência no meio, e isso aí assusta mais. As pessoas, elas não sabem lidar. E E os pais, eles não são preparados. Quantas vezes eu pergunto para um pai, Alberto, você já deu banho no seu filho? Não, né? E às vezes ele fica esperando o filho ter 2 anos, 3 anos para Em casa poder isso é dar um rotina banho. pra gente, né? é, Não é? É. Então assim, os pais, eles precisam entender
que esse contato com o filho vai fazer com que ele aprenda a ser até mais humano. E Não é? também Vai, E autoestima da própria autoestima. criança, né? Saber que tem um para ter a pai, segurança do né? pai. A E segurança. um, Porque e um criança quer a exemplo que segurança não só da mãe, do pai. sim, um exemplo que no evento que nós fizemos de paternidade, né, o Flávio, que é um pai com uma criança da Helena que tem autismo, ele já pegou justamente isso e fez questão de pegar a ex-esposa dele e apresentar e Sim. dizer, nós nos separamos, mas Não. foi devido ao nosso casal, Sim. né, o nosso relacionamento matrimonial. conjugal ali, Não então. tem a ver com nossas filhas. E isso não me impediu de ser pai. Isso, Então, independente da pessoa justamente. se separar, o que separa, né? Minha mãe sempre me falou isso: o que separa é o marido e mulher. O pai e mãe vai continuar sendo. Então, Sim. o homem que mesmo assim teve que separar, né? Eles se separaram, o casal que se separou, não depende disso para continuar exercendo o papel da E a paternidade, gente tava né? brincando até essa semana, acho que foi esses dias, né? Ontem, antes de ontem, coisa assim, que tipo assim, em casa a gente briga, não é nem por causa das crianças, é mais por causa de limpar a casa, coisa Mas por doméstica. causa Ah, da é, louça. são coisas essa briga aí só domésticas. muda de endereço. Os homens são É, todos iguais. Então, São todos iguais. Vamos deixar a a louça. gente tá até nessa tá na questão, frente a dele, gente parece que não via. dificilmente briga por causa das crianças Das e tal, mas crianças. é pela questão É, e- conjugal ali mesmo. E se o Flávio, ele tem questão de surdez, não é? Inclusive Então, ele falou que a é- filha dele é sua Isso, paciente. e o Flávio, então, ele poderia ter usado, vamos dizer, como muleta numa expressão, Poderia. para dar uma desculpa para não ajudar. Mas não, mostrando Ele superação pessoal escolheu- para poder ajudar É, na ele criação falou isso na... dos filhos. Sim, Excelente. sim, isso não. Ele poderia ter usado a condição dele, ele poderia, né, separar. Ele falou isso, né? Uhum. Poderia ir para mudar de cidade. É. Não, ele escolheu ficar, ser presente, levar a filha para terapia, Sim. levar a filha para natação, precisa sair mais cedo do trabalho. Uhum. Então, e aí a gente vê que existem pais também que têm diferentes condições, né? Que têm as Uhum, suas sim. algumas limitações, mas que escolhem mesmo assim estarem com os seus filhos, né? Inclusive, essa roda de conversa já está disponível lá no nosso canal no Opa. YouTube Oi? ou no próprio site também da Trato Treinamentos. né? Vale muito a pena assistir, É, né? é. Viu, Alberto? Eu lá na França, então, há praticamente 40 anos atrás, já trabalhava a questão de autismo, de pessoas com deficiência, síndrome de Down. O Dr. Jérôme Lejeune foi que descobriu a trissomia, né, de 21, no Hospital des Enfants Malades, lá em Paris. E eu o conheci, depois ele foi até presidente de um conselho pontifício lá em Roma, tudo. E ele ficou muito assustado, porque quando ele fez isso, ele já sabia que até na Inglaterra eles poderiam tirar a vida de uma criança dentro do útero, sabendo que aquela criança nasceria com síndrome de Down, até o 9º mês, E até hoje isso é 9º mês? possível. Até o 9º mês, até isso hoje é possível na Inglaterra. Então, naquela época ele ficou tão assustado. Mas não é só na Inglaterra, não. A gente passou por isso sim, aqui. outros países. Isso. Aí, no Brasil tem umas coisas muito doidas aqui que a gente Você precisa lembra trabalhar qual é o melhor. período que teria de gestação? Não, na verdade, pra gente, eles falaram assim, faça esse exame para que possa fazer a interrupção judicial. Isso. Mas não é igual assim, livre lá, né? Sim. Teria que fazer burlar uns caminhos, né? Isso, então, e aí na Inglaterra e tem outros países também. Agora tem países que não nasce mais nenhuma criança com síndrome de Down. É um absurdo. Então, assim, eles não querem mais. É país do norte mesmo, lá da Europa. Aí, então, quando aconteceu isso, ele criou uma associação de imediato. Laissez-les vivre, deixe-os viver. E ele que criou essa associação? Ele que criou. E também tem uma outra lá, associação muito forte, chama ARCA, onde eles trabalham, né, que a pessoa com deficiência pode namorar, pode noivar, pode casar, pode trabalhar, pode ter filho. Gente, Uma vida comum. Sim, comum. Uma vida comum. sim. Mas aí, gente, é aquela história, né? O que vem primeiro para mim? Vem o materialismo, o hedonismo, o prazer a todo custo. A idealização do filho perfeito, né? Entendeu? Então, é isso mesmo. Aí ele fazia uma pergunta, justamente, o Jérôme Lejeune. Quem de vocês, numa plateia grande, que não tem uma deficiência, levante a mão? Ninguém levantava a mão. Todo mundo E tem, né? ele chegou a um ponto assim que ele começou a defender tanto a vida das pessoas com deficiência geral e pessoas com necessidades, que ele começou a ser estigmatizado e podado de fazer apresentações em público ligado a questões científicas. Tanto é que É uma coisa absurda. E Então, o para nome- ver, você vê a contra, né? É uma coisa muito forte contra.
Porque ele estava nadando contra a maré ali. maré. Isso, naquela época. E tanto é que síndrome de Down, que é a trissomia do É. cromossomo 21, levou o nome do tio dele, né? Down, né? Isso. Que começou a É fazer os isso. sintomas e tudo, É mas isso. as características, mas não sabia quais eram a E- questão isso, genética, é só né? isso. Não é. devia levar o nome dele, né? Não. Devia levar o nome Não, tanto do outro. Esses dias eu vi uma colocação muito legal. O Papa Francisco, ele recebeu um grupo grande de pessoas com deficiência. E quando passa esses temas, vocês, eu, assim, a gente gosta muito de esmiuçar. E chegou um momento que o Papa Francisco falou assim: eu não gosto desse termo pessoa com deficiência. Eu preferi dizer que é pessoa com uma habilidade diferente. Então foi isso que você estava comentando, não é? Do Flávio com a esposa e o Arthur, né? Quer dizer, então a pessoa ela tem habilidade. Sim. E quantas pessoas que têm lá um espectro autista que ele desenvolve um caminho, Sim. gente, ele faz coisa impressionante. E você sabe E de na onde surgiu ciência- o termo PCD, pessoa com deficiência? É legal a gente falar isso, porque hoje a Sim. gente fala muito, antigamente era PNE, portador de necessidades Necessidades especiais. Em 2007, numa conferência da ONU, as próprias pessoas com deficiência mudaram essa terminologia. Passou de ser PNE, porque não é portador, Isso, porque ele não isso. porta, ele não tem opção de levar ou não. É de pessoa com deficiência, porque antes de qualquer deficiência, de qualquer condição, vem a pessoa, vem o Talmir, vem a Tayane, né? Então, muitas pessoas falam isso, não gosto desse termo, mas teve todo um respaldo para criar essa terminologia. Eu já desmistifiquei, assim, eu não acho que é ofensivo falar que é uma pessoa com deficiência, mas Sim. realmente muitas pessoas ainda têm um receio, né? Preferem chamar de especiais. E eles Isso. mesmos escolheram não ser chamados de necessidades Isso, especiais, eles têm isso. necessidades específicas, É. né? Especial todos somos, né? Isso. Na Inglaterra, agora, lá no hospital John Radcliffe, que é em Oxford e outros lugares, eles começaram a também sugerir uma mudança. Até, por exemplo, nós temos uma amiga aqui, a Lídia Lordron, que ela é cadeirante, ela teve paralisia infantil. Então, assim, antigamente o pessoal falava, é aquela aleijada, aquela coisa toda. Quer dizer, uma coisa assim absurda, a gente Pesado, ouviu né? Um hoje. nome pesado, É, né? pesado. Então, aí, então eles sugeriram assim, não pessoa com deficiência, não pessoa tal. Quem que é aquela pessoa? Lídia, o que aconteceu com ela? Ela teve paralisia infantil. Pronto. Entendeu? Então, assim, quando a gente convive, todos nós que convivemos e todo mundo que nos acompanha nesse podcast aqui, esse pode-trato. Maravilhoso, hein? Você pegou esse nome, maravilhoso. Bom, aí, então, a pessoa, ela vai entendendo, né, que aquela pessoa é uma pessoa igual a outra. Não. Gente, uma característica dela ser cadeirante. Só mais nada. Né? Ter tido paralisia infantil, né? Isso. É uma característica. Você tem pega o tantas grande outras. cientista da física, o Stephen Hawking, né? Ele, com toda a sua limitação, ele conseguiu fazer cálculos, né? Gente, eu quero ler sobre a vida desse homem. Nossa, tem um filme fantástico. O filme dele também Legal. mostra muito. Teve filhos, teve uma Sim. família, como todo mundo. A Lídia, um dia eu tava conversando com ela, a Lídia já falou pra mim que me ama, e eu falei que eu amo ela. Um beijo pra Lídia. Lídia. A Lídia, um dia eu tava conversando com ela sobre meus treinamentos, né? E falei, Lídia, você já passou algum constrangimento em algum estabelecimento? Nossa. Bar, restaurante, enfim, né? E as pessoas vão esquecendo, né, o que passam. E ela falou, Tayane, um dia eu tava num restaurante e eu tava indo no banheiro e a porta era larga, dava pra eu passar, não ia atrapalhar. E uma mulher falou pra mim assim, não sei por que vocês, pessoas assim, frequentam esses lugares. Mas, Tayane, a porta era larga, não ia ter... Ela ficou se justificando. E não há necessidade disso. Quem tinha que se justificar e pedir desculpa é uma pessoa que tem uma atitude dessa, né? Total. Então, olha, como a importância, né, dos banheiros adaptados, da acessibilidade. Isso né? teve que se tornar lei, né? Teve Então, que se assim, tornar tudo é lei, sempre né? dentro da lei para que as coisas aconteçam. né? Em geral, às vezes a pessoa ela faz uma guia
adaptada, um rebaixamento, uma rampa, quando alguém da família ficou doente. Então, às vezes, tem no clube lá toda uma diretoria, uma empresa que precisaria adaptar, às vezes até pública, mas só vai fazer adaptação quando alguém da família do funcionário ficou doente ou cadeirante. Mas Quer hoje, dizer, é como você falou, deveria ter uma lei assim caprichada para todo mundo, mas as pessoas não respeitam ainda, né? hoje para conseguir o alvará já é necessário ter isso, né? Mas a gente vê que não cumpre, né? Na É prática, seguir né? as normas da ABNT, Associação Isso. Brasileira de Normas Técnicas. Isso. Isso mesmo. Então, para conseguir o alvará tanto da prefeitura quanto do bombeiro, tem que seguir essas normas, né? Então, houve um avanço dessa acessibilidade arquitetônica, estrutural, mas ainda tem que avançar muito, Tem que principalmente quebrar, quando paradigmas, né? né? A barreira do coração, da mente. Que é o que a gente fala, que é a acessibilidade comunicacional, que é a acessibilidade principalmente atitudinal. Uma pessoa não fala isso, né? Tinha uma pessoa com deficiência e que tinha filhos, né? Cadeirante e tal. E daqui, da nossa região, Presidente Prudente. Aí perguntaram para ela, mas como é que você, cadeirante, você tem filho? Ela falou, conforme todas as mulheres. Quer que eu desenhe? Não precisa explicar, né? Não Precisa precisa explicar. Coisa linda. E Ele teve 3 filhos. Então, e uma pessoa que não tem essa condição não passa por uma pergunta dessa, né? Tipo, constrangedora ao mesmo tempo, né? Justamente, é para constranger. Para Mas a constranger. gente, com isso É a o gente percebe. capacitismo, né? É o Nossa, capacitismo, é o E, preconceito. além disso, também a falta de informação, né? Uhum. Porque se a pessoa começa a entender um pouco esse mundo, estudar um pouco, ver como é uma rotina de todas as pessoas, seja ela qual a condição que tenha, ela vai ver que são coisas comuns, corriqueiras, né? A importância de seguir pessoas com diferentes condições nas redes sociais e aprender com elas, né? Viu, Alberto? Eu penso assim também. Essa questão ligada às redes sociais, que nós estamos fazendo aqui hoje, é muito importante para que a gente possa atingir o homem. Tem muito homem que ele quer muitas vezes ajudar, mas ele fica constrangido perante outros homens. O que eles vão falar de mim? Porque tem homem, né, que ele é até um modelo nisso, mas o outro lá fora, o clube do Bolinha, vamos assim machismo dizer, estrutural ele ali, pega né? já começa a questionar o cara, né, que tá cuidando do filho, cuidando da filha. Gente, é uma vergonha. Eu já vi tantos pais que foram com os filhos sozinhos e é um amor, né, um envolvimento, tem que ter Até distribuir a carga preparação. também, né? De trabalho, né? De serviço. Então, Alberto, você é uma pessoa que precisa ser colocada aí realmente como um expoente para nós, como testemunho. Ué, quando eu vou na casa de vocês, tem uma festinha lá de criança, eu falo, que é isso? Né? O Alberto, toda aquela estrutura lá, parece que tem criança que vai cair. Eu falo, meu Deus do céu, não tô de plantão. Lá na chácara temos um navio pirata, né? Que não segue as regras do Inmetro, segue as regras do Alberto Rodrigo, né? Gente, mas é fantástico. Para incentivá-los a desenvolver, né? As questões a escalar. Sim, e alguém de fora fala, não, mas aquela criança ali que tem uma deficiência, alguma coisa lá, que é uma limitação, como que vai? O João, né? O João puxa os A amiguinhos. fisioterapeuta mesmo adora, porque ela vê o João conseguindo desbravar toda aquela engenhoca que a gente desenvolve ali, né? Então, Alberto, você está de parabéns. Eu acho assim, que precisaríamos ter um clube de homens que são preparados para passar realmente esse ensinamento para outras pessoas. E eu acho que é importante, quando a gente fala isso de homens, é importante ter uma união dos... Não, porque as mulheres são muito preparadas, Sim, claro. estão unidas, já tem os grupos de mães, já elas se organizam. Tem um chat dela, assim, tudo. Então, é legal ter isso dos homens, assim, sobre a paternidade e ter pais ali que discutindo paternidade, independente se tem alguma condição ou não. É a paternidade, de ser um pai presente, né? ser pai, não, né? pai presente. E esse preparo, assim, ligado aos homens, é legal. Na instituição nossa, essa do Rosário, que trabalha com pessoa com deficiência, levando para Lourdes, nós vamos levar, aqui no Brasil, para Aparecida, a gente vai para Canção Nova, agora Guaratinguetá, para praia. Esse ano nós vamos levá-los para uma praia do futuro em São Sebastião, no mar. Então, é uma coisa tão linda quando você chega assim, antes de chegar aquela pessoa com deficiência auditiva, visual, ela ouve o barulho do mar,
mar de longe, ela fica toda Sente doida. a brisa do mar, ela apura os outros Isso. sentidos, né? E os homens que estão ao redor, ajudando, a gente chama de hospitaleiros, que está a serviço da saúde e do acolhimento. Então, é São necessário voluntários, né? que sejam voluntários e preparados para fazer, para ajudar. Então, eles dão muito valor assim, nessa preparação. Então, o dia, viu, Alberto? A gente poderia organizar, viu, Tayane? Organizar um dia um preparo das pessoas, como lidar com pessoas com deficiência. As pessoas estão ávidas disso, elas querem aprender. Outro dia eu fiz, Entendeu? eu já tenho um projeto que já documentei ele, só falta a gente colocar em ação, conseguir os patrocínios, então quem quiser nos patrocinar, a gente tem um projeto que a gente quer fazer o processo inverso de experiência, uma imersão, né, sobre isso daí. Eu não vou dar muito spoiler aqui, mas é um projeto... Claro. Que é fazer essa mudança de pensamento, né? E vivenciar a experiência do outro. Eu tive o privilégio de já ir para, né, quando era criança, minha mãe era hospitaleira, eu era uma voluntária mirim, hospitaleira mirim, de ir para Aparecida, de dormir no quartel, de levar eles para praia. Nossa, Lorena. E eu sempre cuidando das crianças, né? Porque eu era criança, eu ficava brincando e cuidando das crianças, então eu tive esse prazer, né? Essa oportunidade de conviver com isso. Como isso faz parte de mim. Despertou também. E eu lembro que tem o curso, é isso que ele falou dos hospitaleiros, de aprender a mexer na cadeira de rodas para não cair. Eu dou um treinamento também para as empresas também e para as pessoas de como lidar com, né, não catar uma pessoa que tem deficiência visual pela mão e sair andando, fazer audiodescrição, pedir com licença. Nos treinamentos da Trato, a gente ensina isso. Claro. Um garçom vai descer, eu já presenciei isso, um garçom vai descer com um cadeirante numa rampinha para pegar o Uber de frente e quase estabacar a pessoa de frente. Então, isso é importante. Vamos unir a Trato com a PR aí pra gente fazer esse treinamento. Esse treinamento importante. Aquela história que o pessoal conta, né? Como se fosse uma piada rapidinha assim. Você vê uma pessoa com deficiência visual parado ali na calçada. Tem uma rua para atravessar. Você está atravessando a rua. Aí você pega a pessoa, eu te ajudo. Peraí. Você pergunta para ela primeiro se ela quer atravessar a rua, né? Não. Você não quer atravessar a rua, por que você vai pegando a mão dela e puxando? Inclusive, e tem toda uma técnica também de você conduzir a pessoa. Tem toda a técnica. Inclusive, para a Feira Inclusiva, a Trato proporcionou um treinamento desse para os voluntários, né? E a gente colocou os voluntários em cadeiras de rodas, vendamos eles, né? É um treinamento que eu dou em algumas empresas também, e soltamos. Ficou todo mundo, um foi catando o outro e foi levando, o outro ficou esperando ninguém pegava, e depois falou assim, não, eu não sei nem quem me pegou. Eu falei, gente, então olha a importância de entender, de se colocar no lugar. Olha só, eu estava no dia, nessa praia aí do futuro, São Sebastião, aí eu estava dançando e de repente eu vi 2 hospitaleiros ajudando uma pessoa com deficiência. Aí os caras estavam desabotoando a calça dele, né? Era uma pessoa lá de Araçoiaba da Serra, uma pessoa com deficiência. Aí eu peguei e falei assim, não desabotou a calça. Tira primeiro a bota. Aí os 2 caras olharam para mim assim, Talmir, fica tranquilo. Nós sabemos o que estamos fazendo. Aí ele desabotou a calça, caiu as 2 pernas mecânicas, não tinha nenhuma perna. Aí ele saiu virando piruleta, foi até o mar. Era um vereador da cidade de Araçoiaba da Serra. Sabe que coisa linda? Então a gente tem que conviver. Você querendo tirar a bota, ele não tinha uma bota, né? Você acha que, então, assim, uma coisa que eu percebo pela experiência que a gente vai tendo ao longo da vida, que o trabalho voluntário é um dos pilares para conduzir uma sociedade mais inclusiva. Às vezes não é nem a questão de você fazer um trabalho voluntário em alguma associação, né, que tenha síndrome de Down, né, no Rosário, mas um trabalho voluntário. Acho que isso faz que você tenha um olhar mais de acolhimento para todo ser humano na vida, né? Então eu percebi isso. Mas olha... Viu? Não quero te cortar, imagina. Mas tem um psicólogo famoso, agora chama Jordan Peterson, lá do Canadá. Ele falou assim, quando a pessoa ela quer aumentar a autoestima, que está depressiva, ansiedade, coloca um trabalho voluntário.
Você Aquilo sempre é a me melhor disse coisa. isso, né? Quando a gente Então é passa isso que por você algum falou. amigo, alguém que está É, enfrentando um aham, processo, ele, vamos chamar para o voluntário, uhum, tudo, porque isso realmente... é, E até, eu não cheguei a ter depressão, mas a gente tem uma tristeza, uhum. assim, até entender tudo que está acontecendo, as mudanças na nossa vida, e isso realmente faz a gente se transformar, a gente fazer esse voluntário, é muito importante, Sim, né? e isso que você falou assim, a gente, né, você passando, quando o Dr. Jerome Lejeune descobriu a trissomia 21, ele falou assim, isso aqui tem uma etiologia que chama de novo, é um termo em latim que significa assim, sem origem explicada. Então não tem explicação. Então a pessoa, ela vai ter um filho que tem lá, né, um espectro autista, vai ter com síndrome de Down. Não tem explicação. Não. Então, assim, isso é muito importante. A pessoa fala, opa, então não tem culpa. Ai, que Não querer bom. culpar a mãe, que nem já me O pai, perguntaram, né? Já me isso. perguntaram, quantos anos você tinha quando você E, engravidou dele? Querendo colocar a culpa em mim na minha Isso, idade, né? Não, Mira, inclusive. uma coisa que eu vejo assim, a estatística, ela mostra, por exemplo, que ao longo do tempo ela está aumentando em relação aos casos. Mas não seria pelo fato das pessoas terem mais condições agora de fazer o É diagnóstico, isso mesmo, Alberto. Sim, né? sim, É a sim. mesma coisa ligada ao câncer. O Brasil hoje é um renome mundial para câncer, para problema cardíaco. Mais de 50% das pessoas vêm fazer doutorado no Brasil, aqui é de fora, fazer ligado à questão da oncologia. Então, assim, a questão do diagnóstico, é isso mesmo. Antigamente, você não tinha ressonância magnética, que inclusive surgiu lá em Grenoble, ressonância Uhum. magnética. Então, quando você vê lá, né, uma leucomalácia, que chama um parênquima esbranquiçado do cérebro, porque faltou oxigênio dentro do útero. Ah, o João Né? tem Então, na justamente. Então, quer ressonância dizer, dele. é uma coisa que é nova, né? Sim. Perfeito. Então, é isso aí. Então, isso aí, claro que, mas você vai desmistificando ao mesmo tempo, né? Quer dizer, existe o grau leve, moderado, grave. Desde 1960 já começaram a estudar muito nos Estados Unidos, a questão do autismo, o método ABA, veio tudo dos Estados Unidos. E a França começou depois de 2000. Então foi depois dos Estados Unidos. Mas de 2000 para cá, a França já tem 24 anos já trabalhando isso aí. Então no Brasil, a gente costuma pegar essas coisas 30 anos depois. Você Então, viu? assim, Na é, Europa, é as importante discutir. nomenclaturas vão chegando, vão É, mudando em 2007, é, 2015, o símbolo da pessoa com deficiência isso. mudou em 2015. Aqui no Brasil ainda não chegou, no É. interior Então, menos também, em ainda, né? cima desses números que a gente vê que está se aumentando conforme a tecnologia vai se avançando, vão conseguindo diagnosticar com mais precisão. E a gente percebe assim, a cada 36 crianças com autismo, uma tem, né, uma vai nascer. É. Com T21, a cada 700, uma vai nascer. Com surdez, a cada 1 milhão, ou a cada 1.000, se eu não me falha a Cada memória, 1000. cada 1.000, uma vai nascer. Então, isso a gente vê assim, o que o governo, o que o Estado, o que as escolas estão fazendo para acolher essas crianças que estão aumentando os números, É né? perfeito. O mercado de trabalho, o que eles estão fazendo? O que as empresas vão fazer? Porque vai chegar uma hora, vai ter um número muito alto e eles vão ter que se preparar para isso. É E a isso. empresa que não for inclusiva, que não tiver um colaborador que tenha alguma condição, ou que não souber atender essas pessoas, elas vão estar fora do mercado também. As né? próprias faculdades de medicina não estão preparadas e não ensinam esse acolhimento, né? Eu tive agora no curso, no treinamento que a Trato fez agora para a Feira Inclusiva, nós tivemos alunos do último ano de medicina e fizeram o treinamento. Falaram assim, nossas expectativas eram muito altas para esse treinamento e superaram. Isso. Nós devíamos ter aula disso na faculdade. Com certeza. Como lidar, como conversar, atender uma pessoa com deficiência visual, uma pessoa com deficiência auditiva, um cadeirante, Sim. seja qual for. Então, não tem. Então, olha como a sociedade está despreparada, né, para lidar. Por isso que você falou a importância desse curso, de entender, né, porque... E de uma maneira, assim, eu acho específica, pensar na questão do homem. Porque o homem, ele precisa ajudar a mulher, cuidar, né, dos filhos, da família. Então, isso aí ajuda muito. Quando a gente fala de É uma médicos... energia muito forte, marido e mulher. E quando a gente fala de médicos mesmo, eu vejo, nossa, principalmente na síndrome de Down, eu vejo quantos traumas, famílias traumatizadas ao receberem o diagnóstico da síndrome de Down. Como esses médicos não estão aptos a dar esse diagnóstico. Sim.
foi o meu caso, Uhum. pela minha obstetra, mas eu tive a sorte de ter você, que né, no mesmo dia já foi lá tomar um café e falou: não, síndrome de Down, maravilhoso, tem um monte de paciente, o Rafa, maravilhoso, que viaja, que Que dança. dança, Como que faz chama tudo. o Cassir? O doutor Dr. Ocacir. Ocacir, né? Se um dia ele estiver vendo esse vídeo, Uhum. ele foi um fator de mudança também na É. nossa vida. É. Enquanto uma falou, olha, ele tem 85% de vida somente. Aí De ele falou chance, de né? chance, não, de morrer, né? É, de morrer. Aí o Dr. Ocacir falou assim, não, a gente trabalha diferente. Ele Uhum. vai ter 15% de vida e a gente vai lutar por esses 15%. E foi o que É. aconteceu. Que né? maravilha. Então, Não, aí ele vocês foi foram atrás. muito Não. Foram para acolhedor. todo lado, caíram lá em Londrina certinho, fizeram cirurgia Não, cardíaca. graças a Deus pareceu Deu bastante... tudo certo, mas a gente vê como a sociedade, né, a escola não tá... Ai, qual que é o problema? Ai, não é, ele tá aqui para socializar. Não, ele tá aqui para também socializar. A gente enfrenta muitas barreiras, né? Enfrenta muito. Você vê, por exemplo, França é um país socialista, onde tudo é público. Quando a pessoa vai para particular, é porque, assim, ela talvez teve uma dificuldadezinha. Por exemplo, numa escola pública lá, é maravilhosa. Aí, quando a pessoa tem dificuldade, ela vai estudar na escola particular. É diferente. Já foi assim um dia aqui no Brasil, né? Mas, por exemplo, nessa questão, assim, de tratar pessoas que têm alguma deficiência em família, aquela coisa toda, então, o pessoal gasta muito lá no exterior. Aqui, no Brasil, não se gasta muito. Então, deveria ter pacotes financeiros pesados mesmo para liberar para que as famílias cuidassem e também as escolas com professoras para ajudar na inclusão. Sim, por exemplo. Então isso falta. Na França, mesmo tendo isto, tem casais lá que gastam 10 mil reais por mês para cuidar de uma ou duas crianças que têm espectro autista, por exemplo. Hoje, mesmo tendo todo um aparato grande. Então, assim, na a gente Itália, tem que trabalhar para que a sociedade seja mais justa. O dinheiro público seja bem aplicado. Aqui no Brasil, tem o BPC, né, LOAS, só que tem que ter o per capita e tudo, né? Então, nem todos se enquadram. E a gente tem custos maiores para isso. Por mais que nós temos privilégios diante dessas pessoas, nós também temos custos, né? Já na Itália, por exemplo, a minha tia falou que toda família que recebe um diagnóstico já recebe ali uma bolsa de 500 euros para ajudar nas terapias e tudo. Aquela família é rica e não precisa. Ela vai fazer o que ela quiser com aquele dinheiro. Ela vai doar para as instituições de pesquisa, para essas associações e tudo mais, né? Então, é importante isso que você falou. O governo, as instituições fomentarem financeiramente essas associações, porque essas entidades e esses profissionais é muito importante, né? Tânia, e a gente tem muitos empresários que têm condições de ajudar, muito financeiramente. Então, a gente costuma bater na porta e pedir auxílio. Em geral, o pessoal dá migalhas. Vai ter um ou outro que ajuda muito. Então, a gente tem que conscientizar também os empresários. Sim. Porque a gente sabe, o Brasil são poucos que têm muito. E a maioria da população tem pouco, né? Então, é questão financeira. Então, é necessário essa harmonia em uma sociedade. E hoje, muitos empresários já estão entendendo que você ser uma empresa inclusiva, ajudar a causas assim, e também ter ali na sua equipe tudo, isso é benéfico para eles, né? Um exemplo é Celeste, que trabalha lá dentro da Santa Casa, Presidente Prudente. Ela nasceu e foi abandonada lá. A Santa Casa acolheu ela. Então, ela morava, assim, às vezes até no banheiro, depois foi adaptando, ajudando ela. Nossa, se tornou secretária dos médicos, secretária da Santa Casa. Então, é isso, gente. Então, assim, é importante. Porque já existe a lei, né, do percentual que tem que ter na empresa com 100 funcionários, 1000 e tal, aquela coisa toda. Mas, em geral, você coloca uma pessoa com deficiência lá, eles não ajudam ela a se adaptar. Não. Isso é vergonhoso. Não. O Flávio falou que ele passa essas dificuldades na empresa. É aquela vaga e aí tem que aquela vaga para determinada deficiência não vai dar certo. Então tem que ser assim, a inclusão, um dos propósitos da Trata, é isso mesmo. É a inclusão além das cotas. Sim. Por que tem que colocar PCD na vaga? Não pode ser qualquer vaga para PCD? Ele não ajuda, às vezes, a pessoa a se adaptar. Não deu certo, coloca para fora. Gente, aí depois vai justificar, não, a pessoa não se adaptou. Não. As empresas têm que se preparar e a gente vê que isso já não é mais o futuro, é o presente. Né? Então, as empresas que tiverem um olhar
mais apurado sobre isso, entender que o mercado de trabalho está mudando, o produto está mudando, os clientes estão mudando, então eu também preciso mudar, eu preciso ir onde o meu cliente está, né? Isso. Viu, Alberto? E aqui em Presidente Prudente ainda a gente tem muita coisa boa que ocorre. Então eu fico pensando, Presidente Prudente é uma cidade de qualidade de vida, todo mundo está sabendo disso, mas tem muitos lugares no Brasil que é um abandono terrível. Sim, Né? sim. Assim, nas periferias, as cidades, aquela coisa toda. Então, assim, a gente tem que trabalhar para isso. Agora, eu gostaria, assim, eu acho que deve estar terminando nosso tempo aí. Já até estourou já o nosso tempo. Então, eu acho assim, eu acho que uma mensagem tem que Um é ficar. pouco, vamos ter que fazer Uma outros. mensagem que tem que ficar é assim: uma mulher sozinha ela é forte, um homem sozinho é forte. Mas os dois juntos têm uma força de mover mesmo montanhas, de tudo. Né? Eu lembro de um caso de um menino chamado Eduardo. Ele era internado diversas vezes. Ele vivia assim, totalmente flácido a vida dele inteira. Mas viveu quase mais de 30 anos. Ele era internado e muitas vezes, né, era desenganado. A mãe chorava pra mim, ai, Deus também tá desenganado, né? Pode morrer a qualquer momento, tal, aquela coisa. Demorou, foi, voltou, né? Aí, depois de um certo tempo, ele faleceu. Aí eu perguntei pra ela e pro marido, né? Os dois sempre juntos, ajudando. Eu falei assim, e aí? O que vocês sentem com a morte do Eduardo? Ela falou assim, nossa, é muito triste, porque o Eduardo, ele olhava a gente com os olhos, ele acompanhava todo o movimento da casa só com os olhos, porque ele não via nem braço nem perna, ele brincava de esconde-esconde com os irmãos, com os olhos. Né? Então, aquele casal unido, sabe? Então, assim, eu acho que é isto. A gente tem que mostrar que a união, ela transforma. Transforma. Aí, mais uma vez, Jordan Peterson, ele fala assim, que às vezes a pessoa fala assim, não, eu sozinho, eu prefiro, né, minha vida sozinha, como mulher ou como homem, tal, né, para não, esse negócio de casamento não dar certo, tal. Não, é o contrário. É ali no casamento, vocês se encontraram, né? Tem uma energia que levou os dois a se encontrarem. Tiveram filhos, é ali que você vai se transformar e ficar muito melhor. Então você tem que enfrentar essa realidade. O objetivo É é pro esse, melhor, é com ser cada dia alegria, melhor, com né? Mas aí alegria. dentro disso, assim, tem que desenvolver muito duas coisas, né? O casal. A paciência e a tolerância, Com né? E a certeza. resignação, né? Para conseguir... Porque Haja paciência. Resignação. O ontem eu inglês... cheguei em casa, o bicho tava tudo perna pro ar, né? Assim Eu que eu quase gosto. entrando numa porta e saindo da outra, né? Nada lá. Ó, aí eu vou terminar assim, mas só uma coisinha, vocês ficam à vontade para fechar. O inglês estava completando 100 anos e 80 anos de casados. Aí o jornalista perguntou para o inglês, o que o senhor fez para se manter casado durante 80 anos? É só fazer tudo que ela quer. Ouviu? Meu professor, ele falava isso na faculdade, olha, você quer ser feliz ou quer ter razão, né? Então, eu quero ser feliz. E a então... última palavra é sempre da mulher, né? Interessante. Sim, Repete. senhora. Você quer ser feliz ou você quer ter a razão, né? Tá vendo? Eu prefiro ser feliz. Então, é para virar para a esquerda, vamos virar para a esquerda. Ele falou que uma vez ele estava numa viagem, ele sabia que a estrada eu conduzia para a esquerda do caminho que eles iam, mas a esposa queria que fosse para a direita. Ele falou que eu vou ser feliz ou vou ter a razão? Vamos para a direita, então. Aí foram para a direita e viu que estava errado. Muito bom. Ai, mas muito obrigada. Foi um prazer ter você conosco, Vamos né? fazer uma série, né? Série com o Dr. Talmir. Tem que ter uma série com ele, porque é muito papo, muita trazer a conversa. Adriana. Trazer a Adriana, né? Vai ser um prazer ter. Muito obrigada. Eu que agradeço, viu, Tayane, Alberto. É realmente muito importante terem vocês dois como expoentes na nossa sociedade prudentina, já extrapolando além fronteiras estaduais. O Já objetivo soube nosso que você é está essa, dando né? assessoria pela trato até lá na Amazonas. Uau! A gente Pensa, vai devagarzinho, a gente chega lá. Ó, e para quem acompanhar aqui esse nosso momento, né? Eu até coloquei como uma proposta, talvez a gente traduzir para o francês e inglês. Se alguém estiver nos acompanhando também quiser nos ajudar nesse sentido, vamos caprichar, vamos fazer, porque é importante com certeza. divulgar. E quando você tiver qualquer ideia, qualquer assunto que a gente quiser trazer para a gente debater, vamos continuar esse bate-papo.
a gente já tem fora daqui, né? Mas é legal gravando que a Uhum. gente pode levar essa Sim. informação, mais Uhum. conhecimento para todo mundo, né? Ok. Muito Falar obrigada. sobre nossas redes sociais, né, Quem, para nos quem nos seguir. sigam na Trato Treinamentos, no Instagram, LinkedIn, estamos em todas as redes sociais. Nosso e-mail para parcerias, né? comercial@tratotreinamentos.com.br e o nosso site, tratotreinamentos.com.br. Estamos abertos para patrocínios também, porque a gente precisa fazer que essa informação chegue, né, em todos os lugares do planeta. Mas para isso a gente precisa todo um custo envolvido. Então, aquele que quer nos patrocinar, estejam convidados, né? Será um prazer. Compartilhe o nosso vídeo para também a gente conseguir levar essa informação para todo o canto do globo terrestre, né? Sim. Quem sabe um dia para fora ainda. Sim. Esse é um outro tema que a gente pode fazer um outro momento. Não, com certeza. Eu vou enviar lá para o exterior. Eu sou linkado a 10 países, vou enviar lá, esse trabalho. vamos traduzir francês e Vamos. inglês. Com certeza. Obrigada. Até Obrigado. mais. Até mais. Também.